Colossenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Quero, pois, que saibais quão grande combate enfrento a favor de vós, dos que estão em Laodiceia e daqueles que jamais me viram pessoalmente, para que os seus corações sejam fortalecidos, unidos em amor e em toda abundante convicção inabalável, ou seja, o discernimento prático com referência ao conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a fim de que ninguém vos engane com um discurso persuasivo, pois ainda que seja pessoalmente ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me por ver a vossa boa obra e firmeza, que estão fundamentadas na vossa fé em Cristo. Amém. No último domingo, muitos brasileiros foram dormir tristes. Quase metade dos brasileiros foram dormir tristes, insatisfeitos com o resultado da eleição presidencial. E já na madrugada daquela segunda-feira e ao longo daquele dia, alguns daqueles insatisfeitos, eles passaram a bloquear estradas federais, estradas estaduais, Brasil afora. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles tinham a esperança de levar as Forças Armadas a fazer uma intervenção militar para, deste modo, anular o resultado do pleito. É a minha opinião que pessoas que assim agem, pessoas que bloqueiam estradas, impedindo o direito constitucional de ir e vir, impedindo que as cidades sejam abastecidas com aquilo que as cidades precisam, essas pessoas devem ser tratados e julgados como terroristas. Porque você está quebrando a infraestrutura de uma nação ao fazer isso, né? Você lembra de como foi em 2018? As pessoas desesperadas que não tinham gasolina. Experimenta fazer isso nos Estados Unidos, vê se não vai ser tratado e julgado como terrorista. Isso é terrorismo. Mas o meu ponto aqui não é este. O que eu pretendo aqui com esse resumo da cena política e policial da nação é estabelecer o contexto para essa pregação. Os brasileiros que de tão insatisfeitos incorreram, segundo eu entendo, em atos de terrorismo doméstico, eles assim fizeram porque entendem que só há um caminho para o futuro da nação. Só há um caminho para o futuro da nação, a continuação do atual governo. É por isso que eles fizeram tudo o que eles fizeram. É por isso que existem alguns ainda fazendo isso. A última vez que eu vi, diminuiu bastante os bloqueios, mas ainda havia alguns bloqueios em alguns lugares do Brasil. Eles fizeram isso porque eles entendem que só há um caminho, o Brasil só existe futuro para o Brasil se o atual governo permanecer. Para estes, fora do governo atual, não há esperança de glória. E ao usar essa expressão, você já deve estar imaginando onde eu quero chegar. Né? Porque Paulo diz, em Colossenses 1, no versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Estes que pretenderam paralisar a nação, não acham que a esperança da glória é Cristo. Não. Eles acham que a esperança da glória é a continuação do atual governo. Para eles, fora do governo atual, só existe um destino para o Brasil, só existe o caos. Se o atual governo sair, só existe caos para o Brasil. E agora, como nós que somos a igreja de Jesus nessa nação, como nós devemos entender, nos posicionar acerca disso tudo? Nós que cremos em Jesus e somos discípulos seus, que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus, nós temos, ou pelo menos deveríamos ter,
uma esperança completamente diferente e infinitamente superior à esperança daqueles que se entregam de corpo e alma a um determinado candidato, a um determinado líder político. Nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, uma esperança completamente diferente e infinitamente superior àqueles que se entregam de corpo e alma a um líder político. Nós sabemos, ou pelo menos nós deveríamos saber, que Jesus é a única esperança que o Brasil tem de alcançar a glória, e não o Bolsonaro ou o Lula. Porque, afinal de contas, não está escrito Bolsonaro em vós, a esperança da glória. Não está escrito Lula em vós, a esperança da glória. Não está escrito Simone Tebet em vós, a esperança da glória, ou qualquer nome de qualquer outro líder político. Está escrito Jesus em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. E nós estamos citando Colossenses 1:27, exatamente porque quando nós pregamos esse verso, Cristo em vós, a esperança da glória, nós entendemos que essa esperança da glória diz respeito a todas as nações, inclusive o Brasil, honrando e obedecendo a Cristo como o pré-requisito para que essas nações sejam permeadas e transformadas pela glória de Deus. Se levarmos a sério o que a palavra de Deus nos diz, e certamente nós devemos levar a sério aquilo que a palavra de Deus nos diz, nós vamos chegar à conclusão de que tudo aquilo que está acontecendo, toda essa baderna que está acontecendo, é resultado de idolatria. Mas aqui eu não falo da idolatria a Maria, da idolatria aos santos, da idolatria da macumbaria. Não, eu falo da idolatria política. O que é idolatria política? Nós nos tornamos idólatras políticos quando nós nos esquecemos daquilo que está escrito, por exemplo, em Colossenses 1, dos versos 15 ao 20. O que diz lá? O qual é a imagem do Deus invisível, Jesus, o Filho de Deus, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, todas as que estão na terra como as que estão nos céus. A idolatria política ocorre quando nós esquecemos disso. A idolatria política ocorre quando nós nos esquecemos de Colossenses 1:27, que diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E nos esquecendo disso, ignorando que apenas Jesus é que pode transformar, reconciliar todas as coisas, porque o Brasil só está a confusão que está, Porque o Brasil, embora Cristo já tenha reconciliado com Deus todas as coisas, mas o Brasil ainda não se arrependeu. Por que existe corrupção? O Bolsonaro gostava de dizer que no governo dele não existia corrupção. Não, a corrupção ainda existe. Por que existe corrupção em todas as camadas da sociedade? Porque as pessoas amam o pecado, porque as pessoas preferem o lucro financeiro do que obedecer a Deus. É por isso. Então, se a gente quer resolver o problema da corrupção, a solução está no Evangelho, a solução está em levar as pessoas a se arrependerem da sua idolatria ao dinheiro
E assim não vai mais haver corrupção, as pessoas não vão mais mentir para obter lucro, as pessoas não vão mais usar os cargos públicos, políticos, para desviar dinheiro público, para conseguir outros tipos de vantagens. Elas não vão mais fazer isso, por quê? Porque agora elas obedecem a Jesus. Então, deixa eu repetir aqui. Nós nos tornamos idólatras políticos quando, nos esquecendo que Jesus é o agente do Pai na reconciliação e pacificação de todas as coisas, conforme Paulo explicou em Colossenses 1, 15 e 27, e ignorando que Jesus, e apenas Ele, é a esperança de um mundo permeado e transformado pela glória de Deus, conforme o apóstolo afirmou em Colossenses 1, 27, nós passamos a buscar em líderes políticos a solução dos nossos problemas pessoais, para os problemas da nação e para os problemas do mundo. Nós atribuímos a eles a capacidade de nos livrar dessa nossa situação em que nós estamos vivendo. Isso é idolatria. Porque nos lembrando agora das pregações que nós fizemos em Salmos, Deus é o Salvador do seu povo em todos os aspectos. Não apenas com relação ao perdão dos pecados. Em todos os aspectos. Deus é aquele que salva da pobreza. Deus é aquele que salva da miséria. Deus é aquele que salva da doença. Quando eu atribuo o poder de salvação a um líder político, eu estou me tornando idólatra. Não é diferente de rezar a Maria, pedindo que Maria resolva os meus problemas. Não é diferente. Eu só não estou me prostrando. Quer dizer, alguns até se prostram diante do líder político, né? Não todos. Mas é a mesma idolatria. Somente Jesus oferece a solução para os nossos problemas, para os problemas da nação e para os problemas do mundo. Porque o problema principal em nós, na nação e no mundo, é o pecado. Todas as nossas desgraças são resultado do pecado. Primeiramente o pecado de Adão e depois o nosso pecado. E isso os líderes políticos não podem fazer nada com relação ao pecado. Né? Eles não podem morrer pelos pecadores. Eles não podem redimir as pessoas. O futuro da nação e do mundo não está em Bolsonaro, não está em Lula e não está em nenhum líder político semelhante a eles. O futuro da nação e do mundo está em Jesus Cristo. Porque sem Cristo só resta o caos. A escolha nunca foi entre Bolsonaro e o caos ou entre Lula e o caos. A escolha é entre Cristo e o caos. Rejeite a Cristo e só resta o caos. A cosmovisão cristã, nós afirmamos isso na semana passada, não é todos os aspectos de Bolsonaro ou todos os aspectos de Lula para todos os aspectos da vida. Não, a cosmovisão cristã diz todos os aspectos de Cristo para todos os aspectos da vida. Tudo em Cristo para tudo na vida. Infelizmente, grande parte da igreja brasileira não entendeu isso ainda. Isso ficou claro nos últimos 4 anos. Porque nos últimos 4 anos, pelo menos, já antes disso, né? Mas de uma forma assim mais escancarada, nos últimos 4 anos a igreja brasileira se engajou na prática da idolatria política. E eu poderia citar muitos exemplos disso, eu só vou citar 3, para nós não perdermos tempo. Muitos crentes, inclusive pastores, lamentaram a eleição de Lula, afirmando que o povo brasileiro preferiu escolher Barrabás. Isso é uma blasfêmia. Porque se eu digo que
a escolha de Lula é escolher Barrabás, isso quer dizer que Bolsonaro é Messias. Bolsonaro é equivalente a Jesus. Isso é uma blasfêmia. Essa tarde eu estava ouvindo um pastor, ele estava comentando algumas profecias que foram dadas acerca da vitória do Bolsonaro e que não se cumpriram. Ele estava falando acerca de uma profecia, ele colocou o áudio da profecia em que a mulher supostamente teve uma experiência com Deus e Deus pergunta para ela qual é o segundo nome do Bolsonaro. E ela diz Messias. E daí Deus diz para ela, viu? Ele já está ligado a Jesus, pelo nome. E a profecia era um tanto quanto infantil, né? Era mais ou menos o seguinte, quem é a segunda pessoa da Trindade? A segunda pessoa da Trindade é Jesus. Qual é o segundo nome de Bolsonaro? O segundo nome de Bolsonaro é Messias. Então, Jair Bolsonaro já está ligado à segunda pessoa da Trindade. Número 2. Com que letra começa o sobrenome do Bolsonaro? B. B. Se a gente for numerar as letras do alfabeto, B é qual? É a segunda letra, então 22, entendeu? Quem crê nesse tipo de profecia, sinceramente, merece ser enganado, né? Porque é uma coisa tão infantil assim que tá louco. Então, a afirmação de que o povo brasileiro preferiu escolher Barrabás começa com B também, né? Percebi agora. É uma afirmação blasfema. Porque de modo indevido e idólatra, está elevando Bolsonaro à posição de Jesus, à posição de Salvador do mundo, de Rei dos reis e Senhor dos senhores. É algo blasfemo. Como os crentes agiriam e responderiam se alguém dissesse isso do Lula? Né? O Lula foi elevado. Ah, a gente diria, viu? Esses comunistas sem vergonhos querem negar a Deus? Sim, mas quem fala que a escolha de Lula é equivalente a escolher Barrabás está fazendo a mesma coisa. Esse é o primeiro exemplo da idolatria política. O segundo exemplo é o seguinte: muitos pastores ofereceram o púlpito das suas igrejas para que Bolsonaro pudesse falar ao povo de Deus. E eu estou focando no Bolsonaro exatamente porque, até onde eu sei, nenhum pastor ofereceu o púlpito da sua igreja para o Lula falar. Talvez tenha acontecido, eu não sei, mas era muito comum a gente ver vídeos na internet, né, de ali vinha o Bolsonaro participar de um culto de uma grande igreja, de repente ele estava lá no púlpito falando para as pessoas. O púlpito em si não é um lugar santo. Esse púlpito aqui não é santo. Esse lugar aqui onde eu estou, que é um pouquinho mais alto do que onde vocês estão, não é um lugar santo. Agora, ele é santo, esse lugar aqui é santo, no sentido de que é a partir daqui que a palavra de Deus é pregada. Em si, isso aqui não é santo. Ele se torna santo porque isso aqui é o lugar a partir de onde a palavra de Deus é pregada ao povo de Deus. De modo que os discursos que são proferidos dos púlpitos da igreja só poderiam ser discursos que tivessem como fundamento claro a palavra de Deus, visando a edificação do povo de Deus. O que quer dizer que só poderiam ocupar o púlpito de uma igreja um cristão verdadeiramente nascido de novo. Mas não apenas um cristão verdadeiramente nascido de novo, não. Um cristão verdadeiramente nascido de novo que tenha sido chamado por Deus para o ministério da palavra. Esse é o segundo exemplo de idolatria política. O terceiro
muitas igrejas e pastores pisaram o Filho de Deus e o sangue da aliança com o qual foram santificados, para usar a linguagem do escritor de Hebreus, quando eles ofereceram o batismo e a ceia do Senhor para o Bolsonaro. Quantas vezes, de 2018 para cá, quantas vezes o Bolsonaro foi batizado? Eu pensei que só deveriam ser batizados crentes, nascidos de novo, que se arrependeram de seus pecados e publicamente professaram a sua fé em Jesus. Né? Porque não adianta ficar bravo com os presbiterianos, que eles batizam os seus filhos recém-nascidos que não têm a capacidade de crer em Jesus, se aqueles que supostamente só batizam pessoas adultas que professaram fé de Jesus, se esses oferecem batismo a alguém que efetivamente não professa a fé em Jesus, não se arrependeu dos seus pecados. Isso é pisar em Jesus. Né? Isso é pisar o sangue da aliança com o qual foi santificado. Oferecer a ceia do Senhor a uma pessoa que claramente não é convertida é uma ofensa a Deus. E, na verdade, não trouxe nenhum benefício para o Bolsonaro, né? Porque Paulo, em 1 Coríntios 11, diz que quem participa da ceia do Senhor de forma indigna está comendo maldição para si mesmo. Então, na ânsia dessa idolatria política, as pessoas acabaram trazendo maldição de Deus para o Bolsonaro. Olha só que incrível. Eu poderia citar muitos outros exemplos que demonstram a idolatria política praticada pela igreja brasileira nos últimos 4 anos. Em algum momento no futuro, eu ainda vou pregar acerca de idolatria política, não agora, porque agora os ânimos estão ainda muito exaltados. Né? As pessoas ainda têm a falsa esperança de que os militares vão fazer um levante e vão... Bastava uma pesquisa no Google, né? Assim, Constituição Federal do Brasil, para perceber que isso não existe, né? Mas as pessoas preferem ser enganadas. Eu vi um vídeo, eu não sei se foi em Porto Alegre, das pessoas festejando que o Alexandre de Moraes foi preso, quando claramente ele não foi preso. Nunca a gente teve tanta informação à nossa disposição, né? Basta tu ter um celular, qualquer celular, tu pode entrar na internet ali, tu pode pesquisar as coisas. O problema é que toda essa tecnologia encontrou um pessoal que é extremamente preguiçoso. As pessoas não se dignam, né? Abrir o aplicativo do Google ali, escrever algumas palavras e verificar se é verdade ou não. Em algum momento no futuro eu vou pregar acerca da idolatria política, quando nós vamos entrar em maiores detalhes e mais exemplos. Mas para os propósitos dessa pregação, esses 3 exemplos são suficientes. Por que foi feito tudo isso? Tudo isso foi feito com o suposto objetivo de fazer avançar o reino de Deus no Brasil. É por isso que foi feito. Fazer avançar no Brasil o reino de Deus. Só que o reino de Deus, disse Jesus, não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Com isso, Jesus não quis dizer que o seu reino não apresentava nenhuma consequência para este mundo. Quando Jesus diz, o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo, Jesus não está dizendo que o meu reino não traz nenhuma consequência para este mundo. Porque, do contrário, Jesus jamais poderia ter dito as seguintes palavras: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ou discipulai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Se o reino de Deus, o reino de Jesus, não trouxesse nenhuma consequência para este mundo, Jesus não diria essas palavras. Deus, o Pai, pela morte do seu Filho na cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas no céu
e na terra, o que significa que o reino de Deus, o reino do Filho amado de Deus, tem o objetivo de levar todas as pessoas, todas as instituições humanas e todas as nações à submissão e obediência a Jesus. O objetivo do combate cristão, como a gente já viu em uma pregação passada, é apresentar cada pessoa e cada indivíduo perfeito e completo em Cristo Jesus. Então, quando Jesus disse que o seu reino não é deste mundo, ele não estava querendo dizer com isso que o reino de Deus não traz nenhuma consequência para este mundo. Mas o que ele estava querendo dizer, então? Ele estava querendo dizer que o seu reino não avança, não floresce como florescem e avançam os reinos deste mundo. Como avançam e florescem os reinos deste mundo? Com o uso da força bruta. É assim que avançam os reinos deste mundo. Né? A Rússia invadiu a Ucrânia e alguns territórios ali em que a Rússia está dominando, ela já anexou ao seu próprio território. Ela está avançando através da força bruta. Os reinos deste mundo avançam com as armas, com a força bruta, com a espada, com a guerra. É assim que avançam os reinos deste mundo. E com a propaganda. Como o Putin, por exemplo, já que eu citei a Rússia e a Ucrânia, como o Putin justificou a invasão da Ucrânia? Uma das justificativas é que na Ucrânia havia um levante neonazista. E ele estaria salvando a Ucrânia desse neonazismo. Ele usou essa propaganda no seu próprio povo para que ele tivesse o apoio popular dos russos na invasão da Ucrânia. O mesmo fizeram os nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. O uso da propaganda. Afirmar algo acerca dos seus inimigos. Qual era a propaganda do Hitler? Era que o problema dos alemães eram os judeus. Os judeus eram os banqueiros, donos de bancos, né? Os judeus eram aqueles que concentravam a maior riqueza na Alemanha. Eles diziam: olha só, vocês são pobres, os alemães são pobres por causa dos judeus. Os judeus são tudo banqueiro, eles que controlam a economia. Então, o uso da força bruta nos campos de... Em primeiro lugar, o uso da propaganda para justificar a guerra e para justificar a solução final, que era a morte dos judeus. E então a força bruta. É assim que avançam os reinos deste mundo. Mas não é assim que avança o reino de Deus. O reino de Deus não avança através da força bruta e nem através da propaganda. Os cidadãos do reino de Deus, os súditos do Filho de Deus, usam armas espirituais no seu combate. Dentre elas, a oração e a palavra de Deus. O Brasil e o mundo não serão transformados pelos nossos políticos favoritos, pelos nossos políticos de estimação. Não. O Brasil e o mundo serão transformados por Jesus. Nesses últimos 4 anos, a igreja brasileira caiu no engano de que ela descobriu que ela era conservadora política e ela caiu no engano que a sua missão é tornar o Brasil um país conservador. De fato, se a gente for fazer uma compilação acerca do texto bíblico, a gente vai ver que a cosmovisão cristã é conservadora. Agora,
conservadorismo, ele deve surgir não a parte de Cristo. O conservadorismo, ele deve surgir a partir da fé em Cristo. Porque o que adianta tu te converter ao conservadorismo, mas não te converter à base do conservadorismo, que é Jesus, o fundamento do conservadorismo, que é Jesus. Aí o conservador, ele vai, quando ele não tem Cristo, ele vai adotar as práticas esquerdistas, que é, por exemplo, trancar a estrada. Né? Porque ele se converteu a um conservadorismo superficial, a um conservadorismo que não tem Cristo como fundamento. Ninguém vai para o céu por ter se tornado conservador. O ticket de entrada para o céu não é aqui, ó, aqui o meu crachá, conservador. Não, crachá para entrar no céu é crente em Jesus Cristo, discípulo de Jesus. O Brasil e o mundo não serão transformados por um conservadorismo sem Jesus. Não, o Brasil e o mundo serão transformados por Jesus à medida em que mais e mais pessoas se rendem ao Filho de Deus com arrependimento, fé e obediência. Essa é a tua luta. Essa é a tua batalha. Essa é a tua esperança. E para que consiga cumprir a missão com a qual Jesus encarregou a igreja necessita de fortalecimento, de união, de discernimento, de sabedoria, de boa ordem e de firmeza. Combata, então, em oração e com a palavra de Deus, pelo fortalecimento, união, discernimento, sabedoria, boa ordem e firmeza da igreja. Porque ao fazer isso, você estará lutando por um Brasil melhor. Você estará lutando por um Brasil transformado. Você estará lutando pela transformação do Brasil e do mundo. Combata em oração e com a palavra de Deus pelo fortalecimento, união, discernimento, sabedoria, boa ordem e firmeza da igreja. Na última pregação, na semana passada, o nosso foco, esteve nos versículos 1 e 2, de onde nós concluímos que devemos combater em oração pelo fortalecimento, união e discernimento da igreja. Hoje, a nossa atenção vai estar nos versículos 3, 4 e 5, a partir dos quais nós concluiremos que devemos combater com a palavra de Deus para que a igreja tenha sabedoria, boa ordem e firmeza. O versículo 3, ele retoma a pessoa de Jesus Cristo ali, né? Em quem? Esse em quem ali se refere a Jesus, que é a última pessoa citada no versículo 2, né? E o versículo 3 afirma que é em Jesus, é nele, que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo Jesus estão entesourados, a gente pode dizer dessa forma, em Cristo Jesus estão entesourados toda a sabedoria e todo o conhecimento que nós precisamos para sermos salvos. Mas não apenas isso. Toda a sabedoria e todo o conhecimento que nós precisamos para viver neste mundo. Mas não apenas isso. Toda a sabedoria e todo o conhecimento que nós precisamos para viver neste mundo, de modo a cooperar com a salvação e a transformação deste mundo. Porque o nosso contexto aqui é Cristo em vós, Cristo nas nações gentílicas, Cristo sendo honrado e obedecido entre as nações, a esperança da glória. Em Cristo, em Jesus,
estão entesourados toda a sabedoria e todo o conhecimento que nós precisamos para sermos salvos e vivermos neste mundo de modo a cooperar com a salvação e a transformação deste mundo. Mas essa sabedoria e conhecimento, eles estão escondidos das pessoas. Eles estão escondidos das pessoas na pessoa de Jesus Cristo. O que significa que eles só são acessíveis a quem tem interesse, a quem está disposto a se esforçar para desencavar da pessoa de Jesus toda a sabedoria e todo o conhecimento. Você considera a sabedoria e o conhecimento de Deus como tesouros dignos de serem procurados e buscados? Ou não? Você considera essa sabedoria e conhecimento de Deus como tesouros dignos de serem procurados e buscados com tudo aquilo que você é e com tudo aquilo que você tem? Jesus contou uma parábola. Jesus disse que um homem estava andando por um campo que não era o seu, e ele descobriu que havia um tesouro naquele campo. Então o que ele fez? Ele não desencavou o tesouro, porque isso seria roubo, né? O campo não era dele. Não, ele foi para sua casa, ele vendeu tudo aquilo que ele tinha, e ele foi até o dono daquele campo e ele fez uma proposta. Ele disse, olha, eu quero te comprar esse teu campo aqui por essa quantia de dinheiro. E o dono do campo aceitou. Então ele comprou o campo, ele vai lá e desenterra o tesouro. Jesus contou essa parábola para dizer que o reino de Deus deve ser tomado por nós com tudo aquilo que nós temos. E aqui, se eu fosse um pregador que estivesse a fim de enrolar vocês, eu diria que vocês deveriam de vender tudo aquilo que vocês têm e trazer como dízimo e oferta aqui para a igreja, né? Mas não é esse o ponto, não. O ponto é que tu tem que usar todos os teus recursos para desencavar esse tesouro de sabedoria e conhecimento que estão escondidos em Cristo Jesus. Se você não está disposto a fazer isso, se você não considera essa sabedoria e conhecimento de Deus como tesouros dignos de serem buscados por você com tudo aquilo que você tem, será que você é de fato um cristão? Será que você de fato é um crente em Jesus, um discípulo de Jesus? Porque como poderia haver um discípulo de Jesus que não está disposto a buscar em Jesus os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Não está disposto a investir tudo aquilo que é e tudo aquilo que tem na busca desse tesouro? Nesse caso, você deve se arrepender por até agora não ter dado atenção à sabedoria e ao conhecimento de Deus, que te ensinam acerca da tua salvação pessoal e de como você deve viver neste mundo de modo a trazer salvação e transformação a este mundo. Você deve confessar a Deus os teus pecados com arrependimento e se voltar a Jesus com fé obediente. E então, dedique a tua vida a procurar e a buscar todos os tesouros da sabedoria do conhecimento de Deus. E o melhor de tudo é que você sabe exatamente onde eles estão. Não, eu estou me lembrando agora de aquele desenho do Pica-Pau, em que aparece sempre um agente do FBI dizendo se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, isso nunca teria acontecido. Né? Em que o Pica-Pau compra de alguém lá um mapa do tesouro, mas o cara era um enrolão, e o Pica-Pau está lá com o mapa do tesouro, né? A gente sabe que todo mapa de tesouro tem um X
onde está o tesouro. E o Pica-Pau estava seguindo o mapa. A gente não precisa disso. Porque a gente sabe exatamente onde o tesouro está enterrado. Onde o tesouro está oculto. O tesouro está oculto em Jesus. Você sabe exatamente onde os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão escondidos. Eles estão escondidos na pessoa de Jesus. É necessário que você vá até Jesus para desenterrar os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. E como é que você faz isso? Como é que você vai até Jesus para desencavar esses tesouros? Através da palavra de Deus. É a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, que nos revelam os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus que estão escondidos em Jesus. Mas como é possível que a gente encontre na palavra de Deus os tesouros que estão escondidos em Jesus? Bom, Jesus é o princípio pelo qual a gente interpreta a palavra de Deus. Tem um pastor por aí que ele gosta de dizer que Jesus é a chave hermenêutica para nós interpretarmos a Bíblia. Hermenêutica é uma palavra que diz respeito à interpretação. Né? Então ele diz, Jesus é a chave hermenêutica para que nós entendamos a Bíblia. Só que ele diz isso de uma forma muito malandra. Ele diz isso porque ele está disposto a dizer que o homossexualismo não é pecado e que outras coisas não é pecado. Então ele afirma um Jesus que nunca existiu, né? Ele afirma um Jesus que nunca condenou o homossexualismo e outras coisas, e daí ele diz, olha, a gente tem que interpretar a Bíblia por Jesus. Então as passagens do Antigo Testamento, por exemplo, que condenam o homossexualismo, Jesus nunca fez isso, então a gente deve rejeitar essas partes. Ou quando Paulo condena o homossexualismo e outras coisas, ele vai dizer, olha, Jesus nunca fez isso, então a gente deve rejeitar essas partes. Então esse pastor, ele faz essa afirmação de que Jesus é a chave hermenêutica para a Bíblia de uma forma muito malandra. Mas Jesus é de fato a chave hermenêutica da Bíblia. Se a gente não tem nenhum conhecimento acerca de Jesus, a gente vai interpretar o Antigo Testamento de forma completamente errada. Né? Se a gente não tem nenhum conhecimento acerca de Jesus, a gente vai pensar que para ser salvo, os homens devem se circuncidar, a gente deve participar de uma série de rituais, nessa noite aqui a gente deveria estar sacrificando um animal. Não, Jesus é a chave hermenêutica para nós interpretarmos a Bíblia. É por isso que os tesouros estão escondidos em Jesus. Porque se a gente não lê a palavra de Deus, tendo consciência de quem Jesus é e daquilo que Jesus fez, a gente não vai descobrir ali nenhum tesouro. A gente não vai descobrir ali nenhuma sabedoria e nenhum conhecimento. Então vou repetir aquilo que eu disse antes. É a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, que nos revelam os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus que estão escondidos em Jesus. O Novo Testamento não exige tanta explicação assim, né? Mas por que o Antigo Testamento também? O Antigo Testamento, ele nos apresenta não apenas as promessas acerca de Jesus, como também tudo aquilo que Jesus obedeceu com perfeição. Então o Antigo Testamento faz parte desse arcabouço onde nós encontramos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Devemos escavar os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus que estão escondidos em Jesus, dedicando as nossas vidas ao estudo e à compreensão de toda a palavra de Deus. E é aqui que começam os problemas. Porque, infelizmente,
os crentes não têm muita paciência para um estudo sério e profundo da palavra de Deus. Eu não preciso dizer muita coisa para provar isso. A prova é que teve muita gente que acreditou naquela profecia infantil que eu falei antes. Pô, se tu tem um mínimo conhecimento da Bíblia, tu percebe, não, isso aqui não é profecia de Deus. As pessoas não têm muita paciência para um estudo sério e profundo da palavra de Deus. Elas querem as coisas fáceis, elas querem as coisas já mastigadas, fáceis de ingerir. Elas querem apenas o leite. Né? A gente não precisa fazer muito esforço para tomar leite. A gente só pega e entorna o copo e não precisa de esforço. Agora, para nos alimentarmos de um alimento sólido, existe esforço, né? A gente tem que mastigar. O estômago tem que lutar para fazer a digestão do alimento sólido. Exige trabalho, exige esforço. Os crentes, infelizmente, não todos, mas muitos, não têm muita paciência para um estudo sério, compreensivo e profundo da palavra de Deus. Tem uma música da Gabriela Rocha, que eu confesso para vocês, eu nunca ouvi. Há 3 semanas atrás eu ouvi de segunda mão, quando o meu vizinho aqui do lado estava ouvindo. E eu pensei, essa música aqui vai ser perfeita para mim usar como ilustração quando eu estiver pregando em Colossenses 2. Porque eu estou sempre pensando, né? Quer dizer, não sempre, mas eu tenho consciência do texto que eu vou pregar nas próximas semanas. E eu já estou formulando na minha mente como é que eu vou abordar aquele assunto. E eu pensei, essa música aqui vai ser perfeita para isso. O nome da música é Lugar Secreto, e a letra é mais ou menos assim. Tu és tudo o que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso é vida em mim, eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Agora a parte principal, né? O coro. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, um lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolve com tua glória e poder, tua majestade real, tua voz ecoa em meu ser. E daí, repetido ali várias partes, né? Eu imagino que essa música ela deve fazer bastante sucesso e provavelmente deve ser cantada em muitas igrejas, especialmente porque a melodia dela, eu percebi, é uma melodia bem marcante. Eu não tenho nada contra belas músicas com melodias marcantes. Mas eu tenho um certo problema com essa música porque ela me parece simplista demais. A letra diz, quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Mas ela não responde como isso é feito. Eu suponho que a ideia da música é que isso ocorra no lugar secreto. Afinal de contas, essa é o nome da música, né? E deixa eu ver aqui a letra diz. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu encontro o lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois agora eu quero ver. Tá. Então eu suponho que a ideia da música é que isso ocorra, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, ocorra no lugar secreto. O que é o lugar secreto? O lugar secreto é uma expressão para se referir à oração do crente, né? Porque quando Jesus ensinou a forma de orar, ele disse que nós devemos entrar no nosso quarto, num lugar secreto, para que nós oremos efetivamente a Deus, sem que usemos as nossas devoções a Deus para angariar a admiração das pessoas ao nosso redor. Foi isso que Jesus ensinou.
Como nós vimos na semana passada, uma das armas espirituais que nós devemos usar no combate cristão é exatamente a oração. E também nós vimos que a oração, ela nunca deve estar desassociada da palavra de Deus, porque a oração e a palavra de Deus são como dois remos num caiaque, num barco. Se a gente rema com um remo apenas, a gente vai navegar em círculos. A gente até vai sair do lugar, mas não vai ir à frente. A gente vai andar em círculos. O segredo para ir adiante, ir à frente, é usar os dois remos. Para avançar na vida cristã, para ter acesso à sabedoria e ao conhecimento de Deus que estão entesourados em Cristo, você precisa tanto da oração quanto da palavra de Deus. O que significa que de nada adianta os líderes de louvor levarem a igreja a cantar "Quero ir mais fundo, leva-me mais perto". De nada adianta isso acontecer se o pastor, quando ele vai pregar, ele prega uma pregação rasa. Não é porque uma pregação rasa não leva ninguém mais fundo. Não traz ninguém mais para perto de Deus. Isso por um lado. Por outro lado, de nada adianta ficar todo emocionado ao cantar "Quero ir mais fundo, leva-me mais perto", para logo depois não prestar atenção na pregação. Porque como é que você acha que a letra dessa música vai se cumprir? Não é num passe de mágica, não é num estalar de dedos, pum, Deus, viu, ó, eu te levei mais fundo. Não, não é assim que acontece. De nada adianta ficar emocionado, ficar assim, sentir arrepios no corpo enquanto canta "Quero ir mais fundo, leva-me mais perto", se logo depois, quando vai ser pregada uma pregação profunda, séria, da palavra de Deus, a pessoa começa a viajar. A pessoa não presta atenção. Deus vai estar lá no céu: "Peraí, eu não estou te entendendo, cara. Tu acabou de dizer para mim que quer ir mais fundo? Eu estou te querendo levar mais fundo, está lá. Eu inspirei o meu servo a preparar uma pregação correta, profunda da minha palavra, e tu não está prestando atenção. Eu estou achando", Deus pensando, "eu estou achando que tu não está querendo ir mais fundo. Eu estou achando que tu não está querendo vir mais para perto de mim". Nós já vimos em pregações passadas que o maior de todos os mandamentos, que nos ordena a amar a Deus com tudo aquilo que nós somos, implica que nós devemos amar a Deus com toda a nossa capacidade intelectual, com toda a nossa mente. De nada adianta cantar para Deus "Quero ir mais fundo, leva-me mais perto", se a gente não usa toda a nossa capacidade intelectual para entender a palavra de Deus, para compreender a palavra de Deus. De nada adianta. Não tem significado nenhum, pelo contrário, é uma evidência da minha hipocrisia diante de Deus. Seria melhor eu não cantar "Leva-me mais fundo", porque pelo menos eu não estaria mentindo para Deus. Seria um pecado a menos na minha vida. Ao lermos e estudarmos a palavra de Deus, nós devemos usar toda a nossa capacidade intelectual para entendê-la. Quando nós estamos ouvindo a pregação da palavra de Deus, nós devemos usar toda a nossa capacidade intelectual para entender o que a palavra de Deus está nos ordenando.
Você realmente quer ir mais fundo, como diz a letra? Você realmente quer ir mais para perto de Deus? Então se dedique à busca desse tesouro. Com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem, se dedique à busca deste tesouro, desses tesouros de sabedoria e conhecimento que estão em Cristo Jesus. Use toda a tua capacidade intelectual para entender e compreender a palavra de Deus. E então, à medida em que você vai entendendo e compreendendo a palavra de Deus, passe a viver conforme ela te ordena, conforme ela te ensina. Porque a palavra de Deus contém, te ensina os tesouros da sabedoria e do conhecimento, não para que você meramente os saiba e os conheça, não, é para que você aplique na tua vida, para que você viva de acordo com aquilo que a palavra de Deus te ensina. Pratique a sabedoria e o conhecimento que a palavra de Deus te dá e incentive os teus irmãos a fazerem o mesmo. Porque não é apenas você que precisa de sabedoria. Os teus irmãos também precisam de sabedoria. Pratique a sabedoria e o conhecimento que a palavra de Deus te fornece e pregue todas essas coisas aos incrédulos, porque eles também precisam da sabedoria e do conhecimento de Deus. No domingo, o pai estava pregando acerca de que nós devemos estar dispostos a sermos mal vistos pelos nossos amigos por causa de Jesus. Nós não devemos pensar, poxa vida, se eu pregar acerca de Jesus, o meu amigo ou até o meu familiar não vai gostar muito. De repente até não vai querer mais ser meu amigo, ou se é meu familiar, não vai mais querer ter a minha presença na sua casa. E enquanto o pai falava isso, eu pensei, provavelmente tem um monte de crente que rompeu amizades por causa do Bolsonaro, mas não estão dispostos a perder amigos por causa de Jesus. Porque desde 2018, amizades foram desfeitas, inclusive famílias, Familiares deixaram de se falar por causa de política. Tinha aqui aqueles que não eram bolsonaristas de um lado, os bolsonaristas de outro, e havia briga, havia discussão. Amizades foram desfeitas, famílias, pessoas que eram familiares, não se falaram mais por causa dessa divisão política. Eu imaginei, provavelmente alguns crentes perderam amigos por causa do Bolsonaro, mas não estão dispostos a perder amigos por causa de Jesus, não estão dispostos a pregar Jesus. E aqui eu posso citar um outro exemplo de idolatria política que eu me lembrei agora. Eu vi pelo menos 2 pastores dizendo que os crentes deveriam convencer os seus amigos e parentes a não votar em branco, a votar no Bolsonaro. Eu estou pensando, tá bom, tu tá fazendo isso porque tu acredita que o Bolsonaro é a esperança do Brasil, mas Jesus é a esperança do Brasil. Será que tu não deveria estar convencendo os crentes da tua igreja a compartilhar Jesus com os seus amigos incrédulos, com os seus familiares incrédulos? Porque Paulo não disse Bolsonaro em vós, Paulo disse Cristo em vós.
A razão pela qual a razão pela qual nós devemos nos dedicar em buscar na palavra de Deus a sabedoria que está entesourada em Cristo, é para que a igreja não seja enganada por ninguém. Versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Paulo está dizendo isso. Paulo está combatendo em oração pelos crentes de Colossos, pelos crentes de Laodiceia e por todos aqueles que não o viram, não conheceram pessoalmente, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas, a plena certeza da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo está dizendo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ninguém gosta de ser enganado, né? Ninguém quer ser enganado. Ninguém quer ser enganado. Quem quer te enganar faz uso de palavras persuasivas. Faz uso de um discurso que apela às coisas que são importantes para você. Um bom estelionatário, aquela pessoa que engana os outros para obter algum tipo de lucro, ela estuda a pessoa antes, né? Ela verifica, ela estuda o costume das pessoas, tudo, para que ela possa se aproximar dessa pessoa, tendo conhecimento daquilo que é importante para essa pessoa, para que essa pessoa seja enganada. Quem quer te enganar vai usar palavras persuasivas, vai usar um discurso que apele às coisas que são importantes para você. Se você é uma pessoa egoísta, egocêntrica, por exemplo, quem quiser te enganar vai usar com você um discurso que apele ao teu ego, que apele à tua vaidade. E com isso ela vai te enganar. Se você é uma pessoa controlada pelas emoções, alguém que tem as emoções à flor da pele, como se diz, quem quiser te enganar vai usar com você um discurso emotivo. Um discurso que apele às tuas emoções, um discurso que te deixe emocionado. Nós poderíamos continuar citando muitos e muitos outros exemplos, mas estes bastam para mostrar que o enganador, ele sempre fará uso de palavras persuasivas, palavras que apelam àquilo que é importante para você. Como é que você poderá se prevenir contra todo e qualquer tipo de engano? Prestando a máxima atenção à sabedoria e ao conhecimento de Deus que estão entesourados em Jesus. Usando toda a tua capacidade intelectual para entender, compreender e praticar toda a palavra de Deus. Porque se você fizer isso, o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para te transformar de tal forma que o teu sistema de valores será igual ao sistema de valores de Deus. Ou seja, quanto mais você estiver apegado à palavra de Deus, mais a sabedoria e o conhecimento que ela te proporciona transformará a tua cosmovisão para uma cosmovisão mais próxima à cosmovisão do Filho de Deus. O que significa que você vai aplicar os mesmos pesos às áreas da vida que Jesus dá. Você vai considerar importantes as coisas que Jesus considera importantes. Você vai dar importância média às coisas a que Jesus dá uma importância média. E você vai dar pouca importância às coisas a que Jesus dá pouca importância. Os teus valores serão iguais aos valores de Jesus. E isso vai aumentar a tua imunidade contra os discursos persuasivos que querem te enganar. Porque, por exemplo,
Se antes você era egoísta e egocêntrico, agora a palavra de Deus te transformou de modo que você não mais vai se deixar levar por nenhum discurso que apele ao teu ego, que apele à tua vaidade. Enquanto você está ouvindo o discurso enganoso, você está pensando, essa pessoa que ela está apelando ao meu ego. Ela está apelando à minha vaidade. E a palavra de Deus me ensina que eu não devo viver dessa forma. Você não vai ser enganado. Se antes você era controlado pelas emoções, agora a palavra de Deus te transformou de modo que você não mais vai se deixar convencer por um discurso emotivo. Enquanto você ouve as palavras persuasivas, você vai dizer, tudo bem, essa pessoa aqui, ela está tentando me fazer sentir alguma coisa. Ela está apelando às minhas emoções, mas ela não apresentou nenhuma prova racional daquilo que ela está tentando me convencer. Ela não me apresentou nenhuma razão boa o suficiente pela qual eu devo crer naquilo que ela está me ensinando. Ela só está tentando me emocionar. Só isso. E a palavra de Deus me ensina que eu não devo ser guiado pelas emoções. Então você não será enganado. A palavra de Deus vai te transformar tanto ao ponto que somente os discursos verdadeiramente fundamentados na palavra de Deus é que de fato vão te convencer. E como a cosmovisão cristã é completamente abrangente, ou seja, a palavra de Deus tem coisas a dizer acerca de todos os aspectos da vida humana, você não vai ser enganado em nenhum momento. Em nenhuma área da vida. Se você prestar atenção à palavra de Deus, você não será enganado em nenhuma área da vida. Porque você vai conseguir perceber na hora, essa pessoa aqui está apelando às minhas emoções, aquela outra lá está apelando à minha vaidade, ao meu ego, aquela outra lá está apelando a outra coisa. Esse ali, só para ficar no exemplo da política, aquele ali está apelando ao conservadorismo, mas o conservadorismo dele é um conservadorismo sem Cristo. Então, para mim, um conservadorismo sem Cristo não presta, né? Porque não é o conservadorismo que é a esperança da glória, é Cristo que é a esperança da glória. A palavra de Deus ela vai te transformar tanto ao ponto de que somente os discursos verdadeiramente fundamentados na palavra de Deus, na verdade de Deus, é que vão ter a capacidade de te convencer. Qualquer outro discurso não vai te convencer, você vai perceber logo a falha daquele discurso. Você vai perceber logo o engano. Paulo está interessado que os colossenses não sejam enganados por ninguém, exatamente porque ainda que ele nunca os tenha visto, eles não saem dos seus pensamentos e das suas orações. Versículo 5. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Quando Paulo escreve que ele está ausente com relação ao corpo, mas presente em espírito, o que Paulo está dizendo é que os colossenses não saem dos pensamentos de Paulo. Os colossenses não saem das orações de Paulo. Desde que Epáfras relatou a Paulo acerca da fé dos colossenses e do amor que eles tinham por todos os santos, os colossenses não saíam mais dos pensamentos e das orações de Paulo. E é por isso que Paulo entrou nessa batalha espiritual a favor deles.
usando como armas a oração e a palavra de Deus, para que, além do fortalecimento, união, discernimento e sabedoria, eles continuem demonstrando boa ordem e firmeza. Paulo aqui diz que ele vê neles, nos Colossenses, ordem, aqui talvez uma melhor tradução seria boa ordem e firmeza da fé deles em Cristo. Ele vê de que modo? Ele vê a partir daquilo que Epáfras contou para Paulo. Né? Porque Paulo nunca visitou Colossos. Paulo não é o fundador da igreja de Colossos. Paulo só tomou conhecimento deles a partir do relato que Epáfras fez. Essas últimas duas qualidades não faltavam aos colossenses. Eles tinham boa ordem e eles tinham firmeza. Tanto a boa ordem quanto a firmeza que eles tinham estavam fundamentados na fé que eles tinham em Jesus Cristo. Ou seja, a fé que eles tinham em Jesus os levava a ter e a demonstrar boa ordem e firmeza. Mas o que são essas qualidades? O que são boa ordem e firmeza? Boa ordem e firmeza traduzem duas palavras gregas tiradas do mundo militar. Boa ordem traz a ideia de respeito por aquilo que é ordeiro. Respeito pelos regulamentos estabelecidos. Respeito pela hierarquia estabelecida. Pela cadeia de comando estabelecida. Já a firmeza se refere à apresentação de uma frente única e unida numa campanha militar, numa manobra militar. Um exército, para que ele seja bem-sucedido no campo de batalha, ele precisa ter boa ordem e firmeza. Ou ainda, ele precisa demonstrar respeito aos regulamentos e à hierarquia, respeito aos regulamentos e à cadeia de comando, e ele também precisa apresentar uma frente única e unida. Imagine você um exército que seja uma baderna, que seja uma confusão. Um exército que não tenha nenhum respeito pelos regulamentos. Um exército que não tenha nenhum respeito pela hierarquia, pela cadeia de comando. Imagine você um exército que não apresente uma frente unida e única. Um exército em que cada um faz o que bem entende na hora em que bem entende. Um exército assim está destinado à derrota no campo de batalha. Né? Porque os comandantes vão dizer, olha, é hora de fazer isso, mas não há respeito aos regulamentos, não há respeito à cadeia de comando. O soldado vai dizer, eu não vou fazer nada, não preciso te obedecer. E não havendo respeito aos regulamentos e à cadeia de comando, obviamente não vai haver uma frente unida. Não vai existir uma frente única contra o inimigo. Um exército assim não tem nenhuma chance de sair vitorioso no campo de batalha. Se a igreja não tiver respeito pelos regulamentos e pela hierarquia no reino de Deus, se a igreja não apresentar uma frente única e unida contra o mundo, a carne e o diabo, a igreja será derrotada. Quais são os regulamentos que a igreja deve obedecer? Quem é que está no topo da hierarquia? Quem que está no topo da cadeia de comando na igreja? Os regulamentos estão estabelecidos na palavra de Deus. E quem está no topo da cadeia de comando da hierarquia é Jesus. O que eu vou falar aqui pode ser percebido como controverso por alguns.
sendo que os regulamentos estão estabelecidos na palavra de Deus e o topo da hierarquia, o topo da cadeia de comando é ocupado por Jesus, não faz muito sentido você estar de luto pelo Brasil. Porque a eleição do último domingo não representa uma derrota para Jesus. Jesus não foi derrotado no campo de batalha. Então por que você está de luto? Jesus não morreu. Ele morreu há 2000 anos atrás e ressuscitou. Ele não morreu de novo. Então por que você está de luto? Porque existem crentes e mais crentes que colocaram nas redes sociais em luto pelo Brasil. Por quê? Não foi Jesus que perdeu. A eleição do último domingo não deveria representar uma derrota para a igreja, porque ela não representa nenhuma derrota para Jesus. O problema, claro, para muitos parece uma derrota para Jesus exatamente por causa das profecias que foram feitas, né? Eu penso nessas profecias como aqueles profetas que habitavam na corte de Acabe. Não, rei, pode ir na batalha que tu vai ser vitorioso. Profetas que se venderam. Em vez de pregar a palavra de Deus, resolveram tomar o nome de Deus em vão para dar certeza de vitória a quem Deus não havia dado certeza de vitória. Aí sim, né? Aí os crentes que acreditaram ali, a única conclusão é, bom, Jesus perdeu, Deus perdeu. É por isso que na segunda-feira de manhã, quando eu coloquei aquele texto no grupo de WhatsApp da igreja, eu já estava pensando nisso na semana passada. Eu estava pensando, se as pesquisas se confirmarem e de fato o Lula ganhar, vai ter muita gente que vai pensar, Deus perdeu. Então, desde a semana passada eu já estava pensando nisso. Pensei, eu vou ter que ter alguma coisa escrita ali, né, um texto apologético para mostrar que não foi Deus que perdeu. O Bolsonaro perdeu, mas Deus não perdeu, Jesus não perdeu. A eleição do último domingo talvez represente uma derrota política para certas igrejas que colocaram o seu candidato de estimação no topo da hierarquia, rivalizando com Jesus. Mas ninguém pode rivalizar com Jesus. Em nenhum aspecto da existência, seja neste mundo, seja no mundo por vir. Por que ficar de luto, então? Jesus permanece no topo da hierarquia. Jesus permanece no topo da cadeia alimentar. Jesus ainda é o cachorrão maior, a gente pode dizer assim, né? Jesus é aquele que devora todo mundo e ninguém o devora, né? Porque isso é que estar no topo da cadeia alimentar. Coitadinho daqueles que estão na base da cadeia alimentar, né? Esses são comidos por todos e não se alimentam de ninguém. Quem está no topo da cadeia alimentar se alimenta de todos e não é ameaçado por ninguém. Jesus está no topo, sempre esteve e continua no topo da cadeia alimentar. Jesus está no topo da hierarquia. Jesus está no topo da cadeia de comando. Então, não há necessidade de luto algum. As eleições do último domingo não representam nenhuma derrota para Jesus e não deveriam representar nenhuma derrota para você. Outra coisa controversa. Se você está se sentindo derrotado, é porque você estava seguindo o capitão errado.
né? Para ficar usando essa linguagem, o teu capitão deve ser Jesus. Você presta continência para Jesus. Jesus é o teu capitão. É para ele que você presta continência. Se você está de luto, é porque a tua vida era o teu candidato. Né? Quem está de luto, a vida dessa pessoa era o seu candidato. A tua vida deve ser Jesus. É em Jesus que você tem vida eterna. Então arrependa-se desse sentimento de derrota. Esse sentimento de derrota é necessário arrependimento dele. Porque se você se sente derrotado, os crentes que se sentiram derrotados no último domingo, eles se sentiram derrotados unicamente porque eles se engajaram nessa idolatria política. É necessário se arrepender desse sentimento de derrota, é necessário se arrepender desse sentimento de luto. Jesus não perdeu e você não perdeu. Jesus não perdeu porque é simplesmente impossível que ele perca. Jesus permanece vivo para nunca mais morrer. Então não há por que ter sentimento de derrota, não há por que estar de luto pelo Brasil. Abandone o sentimento de derrota, esse sentimento de luto, e passe a obedecer aos regulamentos da palavra de Deus. Você, como soldado do exército de Cristo, deve apresentar boa ordem, você deve se submeter a Jesus e a sua palavra. Você também, junto com os demais irmãos e toda a igreja, ou seja, todos nós, todos devemos apresentar uma frente unida e única nessa batalha espiritual. E o que é aquilo que nos une? O que é aquilo que nos une? É Jesus. É Jesus quem nos une. O que nos une é Jesus, o Evangelho, que deve ser pregado a todos, para que a nação e o mundo sejam transformados pela glória de Deus. Se alguém que se diz crente em Jesus, agora, se essa pessoa ela está se esforçando mais para a vitória de um candidato político do que para a pregação do Evangelho, nós temos aqui mais uma expressão da idolatria política. O nosso esforço não deve ser pela vitória de um ou de outro. Agora foi Bolsonaro e Lula. Em 2026 serão outros. Em 2030 serão outros. Em 2034 serão outros. O nosso esforço não é pela vitória de um ou de outro. O nosso esforço deve ser pela pregação do Evangelho. E perceba que eu não estou dizendo que a gente não deva votar. Sim, a gente deve votar, a gente deve ter o nosso candidato, mas ter o seu candidato pessoal favorito não deve significar para nós depositar nesse candidato a nossa esperança de um país melhor, de um mundo melhor. Agora eu me lembrei de um outro exemplo de idolatria política. Eu votei em branco, né? E tinha gente na internet tentando convencer aqueles que não iam votar em branco, citando Elias, no Monte Carmelo. Até quando cocheareis entre dois... O pai postou esses dias, acho que no Facebook, mas ele não postou com essa intenção. Foi em outro contexto. Mas tinha gente usando esse versículo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos?
né? Quer dizer, era uma coisa contra a neutralidade. Tu não pode ficar neutro, ou tu escolhe o Lula, ou tu escolhe o Bolsonaro. Mas isso também é idolatria política, também é uma blasfêmia, porque Elias falou isso acerca de Deus e de Baal, acerca do Deus verdadeiro e acerca de um Deus falso, de um ídolo. O nosso esforço não deve ser pela vitória de um ou de outro, mas pela pregação do Evangelho, para que efetivamente Jesus seja honrado e obedecido no Brasil e no mundo. Nós devemos combater em oração a favor do fortalecimento, união e discernimento da igreja. Nós devemos combater com a palavra de Deus para que a igreja tenha sabedoria, boa ordem e firmeza. A tua guerra não é uma guerra política. A tua guerra é uma guerra espiritual. E a tua arma é a oração. A tua guerra é uma guerra espiritual e a tua arma é a palavra de Deus. Então, use essas armas na tua guerra, no teu combate. Use a oração e a palavra de Deus. Não apenas a oração e não apenas a palavra de Deus, porque senão você vai andar em círculos. É os dois ao mesmo tempo, oração e palavra de Deus. Combata em oração e com a palavra de Deus pelo fortalecimento, união, discernimento, sabedoria, boa ordem e firmeza da igreja. Amém.